medida em que alguns de vocês desejam se aprofundar mais nesse campo da pesquisa pessoal, da investigação pessoal de Deus, ou se, de repente, surge, né, o desejo de ter uma comunicação direta com o Supremo, então você vai ter que aprender necessariamente as formas, as técnicas com alguém que já consegue esse acesso, é natural. Em empresas é assim, em escolas é assim, qualquer lugar que você for é assim, tá? Você quer acesso, né, numa certa instância, você tem que, né, ir fazendo uma rede, conexão e tal, até chegar onde você quer, isso é normal. Então, se você quiser ter uma relação de comunicação diretamente com o Supremo, aí não tem como, você vai ter que ir um pouco mais adiante. Aí, nesse ponto, é que acontece a iniciação, né, espiritual, que é quando a pessoa passa por um sanskara, uma cerimônia purificatória, e nessa cerimônia ela recebe uma chavezinha, que é uma criptografia. E através dessa criptografia, o nome é uma semente. Ela é plantada no coração do receptor. Essa semente, ela germina e toma conta do ser. O ser passa a ser o nome. Por exemplo, o meu nome é Devananda. Ananda, a felicidade, e Deva, divina. Então, Devananda significa aquele que mostrará o caminho feliz para o Supremo. Esse é o significado do meu nome. Esse nome germinou e tomou conta de mim. O resultado é que eu não consigo fazer outra coisa a não ser isso. Tudo bem, mas eu consigo fazer outras coisas também. Não é que, sabe, agora a gente até adquiriu um gatinho novo, né? O nosso gatinho fez a passagem, a gente fez o ritualzinho dele e tudo. Eu não trouxe o tema aqui na sala para não gerar tristezas e tal, mas agora já dá para falar. O nosso gatinho, o Batman, ele fez a passagem. Nós fizemos o ritualzinho e tal, ele ajudou bastante, os ratinhos sumiram da casa, mas faz 2 meses, e aí os ratinhos começaram a aparecer de volta e nós conseguimos um outro gatinho para morar com a gente aqui. Então, nós somos normais, dá para fazer um monte de coisa. Só que o caminho feliz que leva para Deus não tem como, é o tempo todo, também está na pauta. O nome toma conta do ser, tá? Então, agora eu vou passar para o Mahavishnu, para ele, sabe, falar o significado do nome dele e quais seriam as consequências, né? Se esse nome germinar, se ele permitir, porque o nome é uma semente, o ser também pode impedir que o nome germine, a semente germine. Vai germinar se ele regrar. E aí, quais seriam as consequências disso daí possíveis? Vou passar a palavra para ele. Então, agora são 6 horas e 25 minutos. Vamos dar a ele 5 minutos e 6h30 nós damos início ao Sadhana, tá bom, Márcia? E hoje a contextualização vai ser a leitura, não vai ter contextualização, já foi feita aqui, tá? Bhakta Mahavishnu, Hare Krishna, seja bem-vindo, querido, parabéns, tá? Por esse passo importante aí. E somente aqueles que quiserem isso, podem, devem, tá? A gente não obriga ninguém na sala dos mantras a pensar dessa forma, e fiquem tranquilos que a gente não tem nenhuma intenção de, sabe, conduzir vocês a isso, não assim diretamente falando, mas só na parte da sedução, do carinho, da emoção, do amor, que aí vale, né? Assim, tudo bem. Então, o que ele está dizendo, você vai, tá? Fiquem tranquilos, vocês são livres, por enquanto, do nosso amor. Bhakta Mahavishnu. Então, vou contextualizar rapidamente 2 partes. Então, a primeira, o meu envolvimento com Krishna, com Vishnu, começou como todos os buscadores aqui. Eu sempre fui um buscador muito voraz, muito interessado, fui uma criança terrível, que era curiosa demais, e eu estendi essa curiosidade para a minha vida, passei por algumas religiões, enfim, por algumas experiências que não vêm ao caso, e acabei tendo essa boa fortuna de cair aqui e de encontrar pessoas maravilhosas que também são extremamente envolvidas com essa precisão, né, com esse querer de se purificar, enfim, de ser pessoas melhores, seres humanos melhores, e o meu propósito também sempre foi esse. Então, cheguei aqui, fiquei apaixonado, porque aí eu comecei a entoar o Mahamantra, e isso começou a causar em diversas
diversas modificações na minha vida, né? De uma maneira muito rápida, assim, e tudo. E eu, por ser um questionador, por ser um pesquisador, falei, não, mas tem alguma coisa aí e tal, e fui, e aqui estou eu hoje, como um Bhakta Mahavishnu, um devoto sincero, amante de Vishnu, e acho que é importante falar isso, que acho que 99% através do conhecimento. Acreditem que o conhecimento é libertador, e a gente está aqui em frente a um Shiksha Guru extremamente autêntico, sincero, amoroso, uma mãe rodeado de mães. Então é possível, é só abrir assim mais um pouquinho, bem pouquinho o coração, que é possível. Eu sou prova disso. E aqui na sala eu tenho uma amiga também de anos, assim, de muita história e tudo, que é a Bhakti Maharani, e eu sempre dei muito, muito trabalho para ela. Então, eu sou prova de que é possível, sim. E o nome Mahavishnu, para contextualizar isso, né? Ele me foi passado, acho que da melhor maneira possível, assim, que eu podia imaginar. O meu filho de 9 anos, o Bhakta Lucas, ele, durante a cerimônia, veio e falou no meu ouvido o meu nome para eu poder anunciar para toda a sociedade. Então, foi um momento muito especial, foi mágico, assim, rodeado de pessoas de almas, né, que eu amo, enfim, que eu amo imensamente. E o significado desse nome de Mahavishnu é oceano de compaixão. O Bhakta Lucas falou de uma maneira assim incrível, com muita propriedade, assim, acho que ele já entendeu realmente o significado disso e sente, né, o significado de tudo isso. Então é isso, gente. Eu sou uma alma feliz, graças a Deus, e estou seguindo aí nesse caminho de compaixão, já não é de agora, né? E é isso. Agora é libertar, ajudar no processo de liberação daqueles que querem ser sinceramente abraçados, que querem se liberar. Estamos juntos e misturados. Hare Krishna. Hare Krishna, muito bem. Palmas, então, para o nosso querido Bhakta Mahavishnu. Abri para bater palma. Mahavishnu, Bhakta significa aquele que dá atenção, né? Bhakta ou Dasa significa aquele que dá atenção, é aquele que se importa, aquele que cuida, aquele que mostra amor prático, aquele que serve, não é? Mães normalmente são assim. Então, Bhakta significa basicamente uma mãe. Então, quando se diz Bhakta, significa projeto de mãe. Ou seja, uma mãe em andamento, ok? Mãe no sentido de que aquele que se preocupa, aquele que cuida, aquele que materna, aquele que ama. Vishnu, quando nós falamos, nós somos devotados a Vishnu, Vishnu significa a verdade suprema, a verdade máxima, a verdade absoluta. Então, quando nós falamos, nós somos devotos de Vishnu, nós estamos dizendo que nós somos amantes da verdade. Como se fala em filosofia, amantes do saber, Vishnu, ou Vaishnavismo, significa amantes da verdade suprema, a pessoa Deus. Então, todo devoto de Vishnu é um amante da pessoa suprema, ou uma alma que ama a Deus. E amar a Deus, naturalmente, significa paterná-lo, cuidá-lo, se importar com ele, se interessar por ele e dialogar diretamente com ele para compreendê-lo. Uma relação que é uma relação direta, pois entre amigos não deve haver segredos. Então, ele tem aí a oportunidade de tirar as dúvidas acerca da pessoa suprema, diretamente com a pessoa suprema, e claro que assim, a nossa rede também de representantes de Vishnu ajuda muito. E
Maha significa grande, como nós falamos em Maha Mantra. Maha significa grande. Vishnu significa compaixão. Então, Mahavishnu significa um oceano de compaixão, compaixão infinita. Ele é o Bhakta. Então, significa que ele está indo para a direção, ou está brotando nele a compaixão infinita, o que garante a nossa felicidade também, né? Afinal de contas, porque nós estamos no pacote, então nós seremos alvos da compaixão infinita dele também, tá? E a compaixão infinita significa que ele pensará na humanidade, que ele se preocupará com a evolução da humanidade, que ele quererá transformar a humanidade num mundo melhor, numa realidade melhor. E aí o filho dele, o Lucas, falou para ele no ouvido dele o nome, disse o nome, né? Eu tinha explicado para ele antes como é que seria. O filho falou no ouvido dele, ó, o seu nome é esse daí. Aí ele falou, né, em público. A gente vai liberar para vocês as fotos e o videozinho aqui no grupo, tá? Se vocês quiserem ver as fotos e alguns videozinhos, vocês vão lá no grupo que vocês verão. Então, o filho dele falou para ele, Mahavishnu significa a compaixão infinita. Ele tem 10 anos, o Lucas, né? Ele tem 9 anos, ele vai fazer 10 anos agora, dia 2 de setembro. Então, menino muito inteligente, assim, super amoroso, e ele disse para o pai, olha, o seu nome é Mahavishnu e significa a compaixão infinita, o que quer dizer que você tem o dever de deixar a humanidade melhor, mas não se preocupe não, porque você já está indo muito bem, e eu sou a prova disso. E aí deu um beijo nele, foi a iniciação dele, quem fez foi o próprio filho dele, eu só ajudei a coisa andar, né, basicamente, fazendo a cerimônia de fogo. Mas foi assim, incrível, foi um momento mágico, lindo, nós vamos disponibilizar para vocês aí no grupo, tá bem? Aqueles que desejarem esse momento, essa ascensão aí, somente aqueles que responderam, né, o questionário da Bhagavad Gita, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né, claro. Então, se conhecer a Bhagavad Gita é o básico, e depois se adaptar um pouquinho, né, à alimentação ahimsa, não violência, porque a gente tem que melhorar o mundo. Então, a ahimsa faz parte do currículo necessariamente. E se comunicar, informar que deseja chegar a esse ponto, e a gente dá o treinamento, tá, para que você possa também ter acesso aí à sua iniciação espiritual, tá bom? Muito bem, então agora vamos para o... Oi? Posso só finalizar com uma parte pragmática aqui? Eu vou pedir licença para sair da sala, porque como o próprio Prabhu Devananda falou, nós somos pessoas normais, então agora eu preciso ir para o meu trabalho, que tem gente me esperando lá. Beijo no coração, hein? Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. A gente se vê. Hare Krishna. Então, agora passamos, né, a palavra para a nossa sacerdotisa e vamos ao sadhana. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, todos já foram recepcionados. Bem-vindos a essa sala sagrada, com tantas notícias maravilhosas hoje, né? E lembrando que hoje é quarta-feira, e quarta-feira também a gente lembrar que Mercúrio está na área. Então, vamos sair da inércia, vamos nos mexer, vamos caminhar, certo? E, ok, gratidão. Todos já tomaram a sua água, né? Já está aqui. Agora vamos dar procedimento ao alinhamento dos nossos chakras. Né? Vamos pegar o nosso japamala, a nossa mão, um objeto sagrado.